sou eu, professor Cristiano Lanzini, e hoje nós vamos estudar uma escala chamada Kelvin, ou também chamada como zero absoluto. Essa escala realmente chega ao número zero. Quer saber como? Vem comigo no vídeo. Antes de iniciarmos esse vídeo, eu peço a vocês que não são inscritos no canal, se inscrevam nele e curtam para que mais pessoas possam assistir esse vídeo e aprender física. Para definirmos se um dia está quente ou frio, a gente usa o termo calor. Mas calor é a energia em trânsito entre dois corpos com temperaturas diferentes. O que a gente deveria usar seria a temperatura, que é o grau de agitação das moléculas. Vamos usar como exemplo esse pequeno pedaço de gelo aqui. Ele está aproximadamente a 0 graus Celsius e tem uma determinada agitação de moléculas. Quando eu coloco ele em um copo, com o passar do tempo, ele vai receber energia e vai fazer com que essa água vire líquida. Ele trocou de estado. Com o passar do tempo, se eu colocasse esse gelo, em uma chaleira, em algo que esquentasse, ele ia entrar em ebulição. E isso também mudaria o grau de agitação das moléculas, que seria muito maior. Se a temperatura mede o grau de agitação das moléculas, será que existe um ponto em que a agitação delas cesse, elas parem? Esse questionamento foi tentado responder durante muito tempo na época. E quem teve êxito sobre isso foi Lord Kelvin. Ele, com experiências de termodinâmica, conseguiu obter valores coerentes para medição. Ele usou lá a pressão do gás e um termômetro e conseguiu, através de experiências, obter valores para esta medida. Ele não conseguiu obter o zero Kelvin, porque isso não é possível. Ainda hoje em dia isso não é possível. Até existem relatos com essas experiências. Então, Lord Kelvin conseguiu obter valores matemáticos que conseguiam definir o zero absoluto como menos 273,15 graus Celsius, que seria igual a 0 Kelvin, que seria o momento então que as partículas cessariam a agitação. Mas o que a escala Kelvin tem sido tão importante para a ciência? Dá para começar falando sobre como ela foi obtida. A escala Kelvin, ela não foi obtida como foi a escala Celsius e a Fahrenheit, através de misturas e observações. A escala Kelvin foi obtida através de leis da termodinâmica e experimentos bem mais complexos. Isso faz com que se torne uma escala muito mais precisa. Outra coisa tem a ver com a ciência, com o estudo da ciência, com temperaturas muito baixas, que acabam trazendo propriedades diferentes para os materiais, como a supercondutividade, que dá um desempenho, digamos, melhor a um computador, como também a superfluidez. Visto isso, agora temos que ver a relação matemática entre essas duas escalas para podermos fazer a conversão de graus Kelvin para graus Celsius e de graus Celsius para graus Kelvin. E para isso, então, eu vou mudar aqui a posição da câmera e vamos fazer os cálculos. Outro graduado na escala Celsius e um outro graduado na escala Kelvin. Lembrando que a escala Kelvin é uma escala absoluta e não possui valores negativos. A relação aqui é a seguinte: 0 Kelvin é igual a menos 273 graus Celsius, que seria então o chamado zero absoluto, aonde as partículas cessariam a agitação. 0 graus Celsius seria igual a 273 Kelvin, que seria a mesma coisa que o ponto de fusão da água. E o ponto de ebulição a 100 graus Celsius seria 373 373 Kelvin. Para eu fazer a relação aqui de comparação, é a mesma coisa que o vídeo anterior, tá? Se você tem dúvida, dá uma olhadinha lá para conferir. Eu vou fazer então aqui. Se eu quero descobrir uma temperatura Celsius, eu vou ter temperatura Celsius menos 0, aqui e aqui, sobre 100 menos 0, seria aqui e aqui, é igual a temperatura Kelvin menos 273 sobre 300
273 menos 273. Agora aqui, TC menos 0, sobra o TC. Sobre 100 menos 0, 100, igual a TK menos 273 sobre 373 menos 273 vai ficar 100. E aí eu simplifico esses dois números aqui. Vai me sobrar temperatura Celsius igual a temperatura Kelvin menos 273. E assim então eu cheguei na fórmula final, que é essa daqui.